Ao visitar o túmulo de seu marido, ela encontrou 3 bebês deitados no chão molhado. Sônia se casou quando era ainda muito jovem. O esposo era 10 anos mais velho do que ela. Eles se conheceram em uma estação de esqui em um resort. Ela era de uma família de renda baixa e vivia juntamente com sua mãe na vila. Logo depois do ensino médio, onde se formou com medalha de ouro, Sônia foi para a universidade na cidade onde foi aceita, sem prestar exames com base em uma entrevista. Sônia queria ir para a casa de sua mãe durante as férias de inverno, mas seus colegas de classe a convenceram a ir para uma estação de esqui. Sônia era boa em esquiar e de forma alguma ia para o campo sem bilhetes de estudante. Não era muito caro, mas o comitê estudantil pagava 50%. Foi lá que ela conheceu Arthur, um jovem bonito e imponente que imediatamente tomou a jovem estudante sobre a sua tutela. Sônia acreditava em tudo que o homem dizia a ela. Seus amigos riam dela dizendo que aquele era um romance de férias. A jovem sonhava olhando para o céu quando Arthur propôs a ela que calassem todas as más línguas e os fizessem morrer de inveja. Arthur era bonito e rico e cuidou dela até o final do primeiro ano, quando se casaram. Todas as pessoas da universidade tinham certeza que Sônia desistiria dos estudos, pois tais homens mantinham suas esposas em casas como em gaiolas de ouro. Mas não Arthur, pelo contrário, ele insistia que Sônia devia estudar, e assim ela estudou ainda mais para conseguir seu diploma vermelho, que vem com certificado de honra. Eles diziam que Sônia abandonaria a universidade quando ficasse grávida, mas isso também não aconteceu. Sônia não desistiu e, por alguma razão, não conseguia ficar grávida. E era muito nervosa sobre não ter filhos. Ela queria ter filhos com seu marido. Secretamente foi ao médico e um check-up e alguns testes foram feitos. E ela ficou em choque, pois ela estava perfeitamente saudável. Sônia tinha passado a vida inteira somente com a sua mãe e seu pai e não sabia como resolver problemas com homens ou falar com eles sobre assuntos delicados. Assim, ela foi tão cuidadosa quanto poderia ser, mas Arthur ainda ficou enfurecido. Por que você precisa de crianças? É ruim estar só comigo? Ele perguntou de forma severa. Mas é por isso que as pessoas casam, disse Sônia. Eu pensei que as pessoas se casavam porque amavam uma a outra. Bem, isso também. Sônia estava muito preocupada em ter começado esta conversa. Eu não percebi sua mãe casando para poder trazê-la ao mundo. Talvez você também não deva. Se quiser, vai engravidar, engorda e fica parecendo uma vaca. Eu preciso de uma esposa e não de uma porca, ele disse. Esse é o nosso fim. As coisas começaram a dar erradas entre eles. Arthur quase nunca falava com ela, apenas quando era necessário. Ele deixou de se interessar em suas atividades de estudos e outras coisas. Somente em público, Arthur ainda fazia papel de marido perfeito, sorrindo e abraçando Sônia. Ela mesma pensava que as coisas tinham começado a melhorar, mas assim que eles estavam sozinhos, Arthur começava a ignorá-la como se ela nunca tivesse existido. Eu não acho que as coisas vão voltar a ser as mesmas. Você mesma conseguiu arruinar tudo. Sônia estava na universidade quando de repente o telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela correu para fora da sala de aula, pois tinha alguma sensação estranha de premonição. Parecia agarrar sua garganta, fazendo-a engasgar. Com a mão trêmula, ela apertou o botão. Uma voz masculina desconhecida perguntou se ela conhecia Arthur. É claro que sim, ele é meu marido. Você sabe que ele morreu em um acidente de carro? Sinto muito por sua perda, disse o estranho com a voz fria sem qualquer emoção. Sônia sentiu o chão desabar abaixo de seus pés. Seu olhar ficou perdido. Essa é uma piada? Gritou ela para o telefone. A voz continuou. Que tipo de piada seria isso? E começou a explicar onde ela tinha que ir e com quem devia falar para ser atendida. Era como estar em um pesadelo. Ela estava no necrotério para o reconhecimento. Um atendente abriu alguma porta na parede e puxou uma longa gaveta. Mais do que qualquer coisa, Sônia desejava ver que não era ele, mas na maca estava Arthur, cinzento e frio. Ela confirmou com a cabeça e desmaiou. Então houve um funeral, um serviço de memorial e outra coisa em algum lugar. Sônia caminhava indo para a universidade estudar, mas não conseguia entender nada. Ela ouvia, mas parecia não ouvir nada. Graças a Deus, os exames ainda estavam longe.
Caso contrário, ela teria falhado em passar porque não podia se preparar direito e iria mal nos testes e seu diploma estaria fora de alcance. Mas Sônia não se importava. Era como se sua vida tivesse terminado junto com a de Arthur. Agora seu passatempo favorito era visitar o túmulo de Arthur no cemitério. A consciência de Sônia a atormentava, pois ela tinha iniciado a conversa com ele sobre as crianças. Se eles não tivessem discutido, talvez Arthur não ficasse tão chateado e não tivesse sofrido o acidente. Por isso, tudo era culpa dela. Ela era quem tinha matado Arthur. Sônia começou a perder a cabeça. Um dia, enquanto estava caminhando para o túmulo, ela viu algo grande e largo. Quando se aproximou, viu que alguém tinha trazido uma enorme cesta e lírios do vale para o túmulo de Arthur. Que estranho! Quem poderia ser? Sônia estava confusa. As flores eram bonitas e haviam sido colocadas com amor, obviamente. Mas Sônia ficou ainda mais surpresa quando a cesta se mexeu e alguma coisa fazia barulho dentro. Ela puxou as flores, afastando-as, e viu 3 recém-nascidos de uma vez, 2 meninos e uma menina deitados no túmulo de seu marido. O que é isso? Algum tipo de brincadeira? Sônia não podia deixar as crianças no cemitério, muito menos no túmulo de seu marido. Ela cuidadosamente colocou as flores no túmulo para não jogá-las fora, pois alguém as tinha levado com esforço. Tomou a cesta com as crianças e em casa encontrou um bilhete dentro da cesta enquanto mudava as crianças para a cama. Estes são os resultados do nosso amor. Sônia ficou perplexa, porque eles eram filho de Arthur. Então quem era a mãe? Seu marido tinha uma amante? Por isso ele não queria ter filhos com ela, porque ele tinha outra mulher? Na opinião do marido, outra era mais adequada para o papel de mãe do que a esposa legal? Então por que ele casou com Sônia? Existem homens estranhos e que fazem coisas estranhas. Sônia estava muito irritada com Arthur, não tanto pelo seu ato, mas porque ele estava morto, e ela não poderia pedir qualquer explicação para ele agora. Sônia lembrou dos lírios do vale. Ela correu para fora do apartamento e para o cemitério de novo. Não estava longe de chegar ao túmulo do marido. Ela pegou o arranjo de flores que tinha sido cuidadosamente arrumado antes e chorava, pisoteando os lírios. E chorando, caiu sobre o túmulo de Arthur e continuou a chorar. Quando se acalmou, se levantou e foi para casa, sem olhar para trás. Ela só culpava a si mesma por ter perguntado sobre as crianças por tanto tempo, mas ele tinha uma amante. Sônia caminhou para casa com o coração calmo, e ela perdoou-se. Quando chegou perto do apartamento, ela ouviu uma criança chorar. Ela tinha crianças em casa. Como ela poderia ter esquecido deles? Os pequenos não tinham culpa de nada. Sônia foi para casa, abraçou as crianças e as acalmou, pois estavam com fome. Graças a Deus, os bebês ainda não podiam andar nem rastejar pela casa, e ela podia deixá-los um pouco em casa. Sônia foi à loja de bebês para comprar mamadeiras e mais suprimentos. Alimentou as crianças e sentou ao lado delas para vê-los dormindo. Os meninos eram exatamente como Arthur, e a menina também, mas suas características eram mais suaves. Sônia conferiu a cesta novamente para ver se havia algo a mais. Na parte inferior, haviam 3 certidões de nascimento com selos e assinaturas. Arthur estava listado como pai, mas o espaço de mãe estava em branco, o que era estranho, pois não se podia obter uma certidão como aquela sem conhecer alguém nos círculos médicos. Aparentemente, a amante de Arthur não era uma garota tão comum como Sônia foi. Então, como descobrimos quem é a mãe dos trigêmeos? O que fazer com estes bebês cuja mãe tão friamente os deixou no túmulo? Entregá-los a um orfanato para crescerem como órfãos? Mas eles eram filho de Arthur. De qualquer maneira, Sônia amava seu marido apesar de tudo. E intrigada de o que devia fazer com as crianças, Sônia passou a noite inteira acordada. De manhã, com a mão trêmula, ela colocou seus dados na parte destinada à mãe para todas as crianças e relaxou depois disso. Logo, ela levou as crianças para a casa de sua mãe na vila. Sônia não largou a faculdade e graduou-se, embora não tenha conseguido um diploma vermelho com título de honra. Ela criou seus filhos sozinhos com sua mãe e sem a ajuda de ninguém. Obrigado por assistir, não esqueça de deixar o joinha e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!